Oi, Doc, aqui quem fala é o Will, e nessa aula a gente vai estudar sobre a asfixia na infância. Asfixia tanto por aspiração de corpo estranho, quanto por afogamento. Mas antes de começar a aula, Doc, dá uma pausada no vídeo e tenta resolver essa questão, que está falando algumas afirmativas sobre o afogamento. Mas o que é asfixia? A asfixia basicamente é quando tem um objeto que está interrompendo a chegada de oxigênio lá nos alvéolos pulmonares, ou simplesmente alguma coisa que está impedindo que ocorra a troca gasosa. Então, por exemplo, tem um objeto que está preso na traqueia, vai impedir o fluxo de oxigênio que está descendo da boca para os pulmões. O mesmo vai ocorrer se a pessoa acabar engolindo água. Por quê? Se ela fizer a broncoaspiração da água, vai formar basicamente um, entre aspas, edema nos alvéolos. E esse edema vai impedir com que haja a troca de oxigênio dos alvéolos pulmonares para dentro do vaso sanguíneo. Isso ocorre quando desce alguma coisa da boca até lá os alvéolos pulmonares. Essa coisa pode ser estranha, pode ser exógena, como por exemplo um milho, um feijão, ou pode ser até mesmo uma substância que ela é própria do corpo, uma substância endógena como um dente ou algo que pode ser aspirado. E isso vai acabar interrompendo o fluxo de ar, que tem que obrigatoriamente impedir essa passagem de ar pela laringe, pela traqueia ou até mesmo pelo brônquio. E aqui nesse gráfico a gente está vendo o número de internação e mortes devido a acidentes em que há asfixia. Percebam que o pico de incidência é entre 1 a 4 anos, no entanto, as maiores taxas de morte ocorrem entre menores de 1 ano de idade. Isso vai ocorrer justamente por eles terem uma dificuldade maior para tomar atitudes em que eles saiam da asfixia. Por exemplo, um bebê, se ele simplesmente cair num balde de água, ele não vai ter força para sair dali. Enquanto que uma criança de 2, 3, 10 anos tem muito mais capacidade para poder acabar se deslocando desse lugar. Por conta disso, a principal taxa de mortalidade, o principal risco, são para crianças menores de 1 ano de idade. Quanto à epidemiologia da asfixia, ela é a quarta principal causa de óbito por lesões não intencionais, então ela é uma causa muito prevalente de acidentes, e além disso, ela representa cerca de 75% dos acidentes em todas as crianças menores de 3 anos. Ou seja, a cada 4 acidentes, 3 é por asfixia ou por afogamento. Existe uma incidência igual para meninos e meninas, ou seja, meninos e meninas acabam sofrendo o mesmo risco de acabar se afogando. E tem um detalhe que é muito interessante. Se a gente pegar todas as crianças que se sufocaram com menos de 5 anos de idade, 98% dessas crianças têm 24 meses. Por que isso? Essa idade é uma idade em que já há presença de dentes incisivos, que são aqueles dentes que permitem que a gente corte um alimento. Então, quando a gente vai morder um pão e puxar ele, são os dentes incisivos que permitem com que haja rasga do alimento para deixar ele na boca. No entanto, ainda não teve o tempo de se formar todos os dentes molares. Os dentes molares são aqueles que a gente tritura o alimento. A gente vai primeiro rasgar e depois triturar. Ou seja, uma criança ela tem a capacidade de rasgar um pedaço de pão, mas não tem a capacidade de mastigar ele corretamente para deglutir ele melhor. Por conta disso, ela tem uma maior chance de acabar se afogando. E além disso, quanto menor for a criança, menor vai ser a árvore traqueobrônquica, menor vai ser o seu diâmetro. Então, maior a probabilidade da criança acabar se afogando com qualquer objeto. E por fim, um outro motivo é que o reflexo de sucção, aquele lá quando a criança nasce, ele é perdido ao longo dos meses. Lá pelo terceiro ao sexto mês, esse reflexo de sucção ele vai enfraquecendo. No entanto, ele ainda permite um certo resquício até os 2 anos de idade. Então, esse reflexo de sucção, que pode ser mais exacerbado comparado com uma criança mais velha, também propicia com que essas crianças tenham uma maior chance de se afogar. E quais são as principais causas de aspiração? Quais são os principais objetos que as crianças acabam aspirando? Cerca de 2/3 para quase totalidade é de natureza orgânica. A criança está comendo alguma coisa e ela acaba se afogando. Geralmente é um amendoim, um feijão ou alguma semente. A criança ela pode estar simplesmente mastigando e se afogando, ou ela pode estar mastigando e quando ela vai rir ela se afoga. Ela botou um alimento na boca, ela começou a correr e ela se afoga. Então por isso que geralmente as causas são orgânicas. Mas em alguns estudos, cerca de até 1/3 das causas também pode ser por objetos inorgânicos. E dentre eles, os principais são brinquedos, mas também outros objetos do dia a dia, como uma tampinha de caneta, um pequeno objeto, uma pequena tampa de qualquer coisa que um adulto deixou cair. Ficou no chão, a criança pensa que é um brinquedo, ela pega. Na hora que ela pega, a criança adora descobrir tudo pela boca,
ela bota na boca e acaba aspirando. Mas também tem um objeto que é muito curioso, que diversos estudos relatam, que são objetos de estética, principalmente unhas postiças. As mulheres podem usar unha postiça pelo motivo que for. Quando a criança está brincando com a mãe muitas vezes coloca o dedo na boca da criança, a criança ela começa a fazer o reflexo de sucção e acaba engolindo a unha postiça. Então, unha postiça, em particular, é uma causa bem comum de aspiração de corpo estranho. E quais são as principais causas fatais? E quais são os principais objetos que acabam levando ao óbito por aspiração? Os principais são alimentos de forma arredondada, porque eles acabam realmente entupindo em lugares mais estratégicos, entre aspas. Eles acabam interrompendo um fluxo em um tubo maior e assim eles acabam impedindo uma área muito maior do pulmão ou até mesmo dos dois pulmões de se oxigenarem. Então os principais alimentos são salsichas, balas e castanhas. E alguns objetos não inorgânicos também, como o balão de látex, por ele ser extremamente flácido, poder puxar ele muito fácil, ele pode acabar interrompendo um fluxo muito grande de oxigenação de alguma área pulmonar. E também as bolas de gude. E qual a diferença de aspirar um objeto que é grande para um objeto pequeno? Um objeto menor ele vai acabar impactando as regiões mais distais do pulmão. Isso porque ele vai interromper lá só na região de bronquíolo ou de brônquios que estão bem ramificados. E com isso, eles vão tender a fazer uma obstrução mais parcial. Eles podem fazer obstrução total? Até podem, porque eles podem ficar interrompidos ali na primeira ramificação de brônquio, lá nos brônquios lobares ou em brônquio segmentar. Por conta disso, ele até pode realmente acabar interrompendo o fluxo de oxigênio em uma grande área pulmonar, mas geralmente eles interrompem em regiões mais terminais de ramificação dos brônquios. E com isso, eles vão levar a um processo de enfisema obstrutivo. Uma pequena área do pulmão não vai ter oxigenação. Já se forem objetos maiores, vai tender a ter uma obstrução de vias aéreas maiores, principalmente vias aéreas superiores. Então vai haver obstrução lá de laringe ou de traqueia. E com isso, a área obstruída é extremamente maior. Se simplesmente a gente obstruir toda a laringe, não vai haver nenhum oxigênio que vai chegar ao pulmão. Então a pessoa vai sofrer uma parada respiratória imediata. E uma parada respiratória imediata já consequentemente leva rapidamente a uma parada cardiorrespiratória e por isso a criança rapidamente evolui para o óbito. E o que seria esse enfisema obstrutivo que a gente falou dos objetos menores? O enfisema obstrutivo basicamente é uma válvula. Por quê? O objeto ele está aqui e interrompeu um bronquíolo. Para entrar o ar, meio que a força de pressão faz com que o ar consiga entrar. Esse objeto ele é levemente deslocado e o ar entra. No entanto, se a gente lembrar lá na fisiopatologia da asma, que é muito parecido, ao haver a pressão para o ar sair, o bronquíolo ele vai fechar antes do que esse ar consegue sair, porque o alimento está interrompendo esse fluxo. Antes o ar conseguia entrar, mas agora o ar não consegue sair. O que vai acontecer? Essa região pulmonar ela vai ser cheia de ar, encher, encher, e não vai conseguir sair o ar dali. Por isso que ele forma um enfisema obstrutivo. Tudo isso é causado por um mecanismo valvular, em que entra ar na inspiração, mas ele não consegue sair na expiração. E o que acontece quando uma criança ela aspira um objeto? Imediatamente à aspiração, esse objeto ele vai se prender em algum lugar. Quando ele ficar impactado em uma região, vai acabar havendo a ativação do nervo trigêmeo, devido a essa pressão no local em que o objeto ficar impactado. O nervo trigêmeo vai levar essa informação até o bulbo do tronco encefálico e o tronco encefálico vai devolver essa informação, vai devolver uma resposta na ativação do reflexo da tosse. Então, o reflexo da tosse basicamente é essa contração simultânea de toda a caixa torácica para fazer uma saída forte de ar. Essa saída forte de ar tem o objetivo de empurrar o objeto para ele sair, para ele voar para fora. Isso vai fazer com que haja a eliminação do objeto. Eliminando o objeto, não tem mais aspiração de corpo estranho. Eliminando o objeto, o caso foi resolvido. E qual que é o risco em a gente ter que tossir para eliminar objetos? Pensa assim, para o objeto ele sair voando, igual uma aeronave, vai ter um grande impulso, vai ter uma grande força para ele sair com isso. Essa grande força, ela vem dessa contração sincrônica de toda a parede torácica. Isso vai fazer a grande pressão que o objeto sai voando.
Mas essa grande pressão ela também pode acabar rompendo alguma parede alveolar, as bolhas que tem no pulmão. Rompendo essa parede alveolar, pode acabar formando um pneumotórax, que pode ser tanto único quanto bilateral, e além do pneumotórax, também pode ocasionar um enfisema subcutâneo. E além disso, pode ser que o objeto ainda não seja eliminado. Teve toda essa força, mas o objeto ficou tão encaixadinho que ele não vai sair. Quando o objeto ele não é eliminado, a gente vai poder formar uma obstrução que ela é completa ou uma obstrução incompleta. Quando ocasionar uma obstrução completa, não vai chegar ar em um dos pulmões ou nos dois pulmões. Então, por conta disso, a pessoa vai ter uma parada respiratória. Geralmente, essa obstrução completa ela ocorre na laringe ou na traqueia, até na região da carina. Então, se trancar a carina, um dos pulmões não vai receber ar nenhum. Já é considerado uma obstrução completa para aquele pulmão. E as obstruções completas, elas são letais em até metade dos casos. Então, a obstrução completa, ela realmente requer uma medida mais urgente para resolver, porque senão a criança evolui para o óbito. Já na obstrução parcial, a sintomatologia ela é muito variada, porque tudo vai depender de onde esse objeto foi trancado. Se eu trancar a traqueia para eu trancar um bronquíolo, uma área imensa de diferença tem nesses dois tipos de aspiração. Trancando a traqueia, um pulmão inteiro não deixa de receber oxigênio. Trancando o bronquíolo, somente uma pequena parte do pulmão não recebe oxigênio. Então pode ser muito variado. Quanto maior for a região acometida, maiores vão ser os sintomas e menor vai ser o tempo assintomático. E por que a sintomatologia ela é variável? Porque quanto menor for o objeto, mais distante na árvore traqueobrônquica vai ser bloqueado e assim menor vai ser a área acometida de troca gasosa. Por conta disso, se for uma pequena área, pode ser que o paciente ele nem sinta nada, não sinta falta de ar, não sinta absolutamente nada. No entanto, esse objeto ele com certeza vai formar aquele mecanismo valvular, vai formar o enfisema pulmonar, e esse enfisema, quanto maior ele for, mais ele vai acabar colabando as estruturas adjacentes. E por conta disso, inevitavelmente, esse paciente vai uma hora desenvolver algum sintoma. Isso pode acontecer em alguns minutos, em algumas horas, mas também pode acontecer em alguns dias ou até mesmo em algumas semanas. O paciente pode ficar um ano até desenvolver alguma sintomatologia. Então, é extremamente variado em obstruções parciais, que não ocorre numa obstrução completa, porque, como dito antes, vai acabar interrompendo todo o fluxo de ar para um ou os dois pulmões. Então, vamos ver como é que é a manifestação clínica de cada uma das regiões que pode ser interrompida. Se for interrompida a laringe, ao a gente fazer a ausculta do pulmão, a gente vai escutar um ronco bem forte. É um ronco extremamente forte. Além disso, ao próprio ouvido, vai dar para observar o barulho de rouquidão vindo do paciente. E ele vai ficar com uma disfonia, ele não vai ter a capacidade de ter um fluxo de ar para falar corretamente. E ele vai ter uma odinofagia. Toda vez que ele engolir, vai ter uma compressão de estruturas que vai acabar ocasionando dor na garganta para ele. E além disso, ele também pode acabar tendo hemoptise, que é por conta desse objeto, vai acabar estourando algum pequeno vaso e formar sangramento que vai sair pela boca, por isso que é uma hemoptise, uma tosse de sangue, ou até mesmo uma dispneia intermitente, porque de vez em quando vai passar um pouquinho de ar, e isso não vai fazer uma parada respiratória automática no paciente, mas quanto mais acabar evoluindo nesse caso, mais ele vai sentir falta de ar. Então a falta de ar que acontece, para, mas cada vez que acontece vai ficando ainda mais pior. Se acabar trancando a traqueia, vai dar para ouvir a ausculta do choque desse objeto contra a parede, principalmente se for em região subglótica até a carina. Por quê? Porque com a força o ar passa e depois quando vai voltar para sair, ele bate e tranca. Então fica isso, empurra para baixo, volta para cima, empurra para baixo, volta para cima. Então esse som pode ser auscultado bem na região da traqueia. Além disso, pode ser escutado também sibilos bem difusos em todas as regiões do pulmão, já que basicamente trancando a traqueia, ambos os pulmões, ou pelo menos um dos pulmões inteiro vai acabar sendo afetado. E por fim, pode até ser possível, ao palpar a traqueia aqui no pescoço, pode ser possível a gente acabar sentindo o objeto trancando ali. E se esse objeto acabar trancando lá na árvore traqueobrônquica, a sintomatologia ela vai ser principalmente de tosse, porque o pulmão vai estar querendo eliminar ali, e na ausculta, em toda a região que for afetada, a gente vai conseguir ouvir sibilos. Até mesmo adjacente
ali a obstrução, também vai dar para ouvir alguns sibilos que vão estar ressoando. E além disso, aquele objeto também vai estar trancando algum bronquíolo ou algum brônquio específico. Com isso, o ar entra, mas não sai. Então, vai diminuir o barulho que a gente vai ouvir ali de ruídos respiratórios. E por fim, vai ter uma dispneia, obrigatoriamente vai ter uma dispneia, só que ela pode ser extremamente branda, a ponto de o paciente nem perceber, a uma dispneia extremamente forte. Então tem um mar de possibilidades dependendo de quanto do pulmão foi afetado. E se for muito afetado, o paciente até mesmo pode ficar com uma cianose, já que vai afetar toda a oxigenação do sangue. E agora a gente vai ver uma pequena peculiaridade que a aspiração de objetos orgânicos tem do que materiais inorgânicos não tem. Então vamos dar um exemplo de um paciente que estava lá no cinema assistindo um filme, aí ele foi comer pipoca e bem na hora ele começou a rir. Esse ato de rir fez com que ele aspirasse um milho. Esse milho ele vai sair da boca e ele vai descer até ele ficar trancado em alguma região. Então esse milho ele vai ficar trancado aqui nessa região do brônquio. E percebam que ele não está fazendo uma obstrução completa. O ar ele consegue passar ainda pelo lado. Ou seja, ele fez uma obstrução parcial em que o ar consegue entrar e até mesmo consegue sair um pouco. O ar ele entra aqui, ó, e para sair ele consegue sair parcialmente. Ainda vai haver a formação parcial de um enfisema pulmonar total, porque está trancando bem no início aqui, ó, da divisão em brônquio lobar. No entanto, por ser um material orgânico, ele tem a capacidade de absorver líquidos. Com essa capacidade de absorver líquidos, o milho vai ficar cada vez maior. Então percebam que ele fez uma obstrução antes que era parcial, o ar ainda conseguia entrar e até sair um pouquinho, mas absorvendo água ele aumenta e agora ele tranca totalmente os brônquios. Quando ele trancar totalmente os brônquios, ele fez uma obstrução completa de um pulmão inteiro e com isso todo o pulmão vai ficar sem oxigenação. Todo esse pulmão não vai realizar troca gasosa. Então o paciente agora tem somente um único pulmão para respirar. Então os objetos orgânicos eles têm duas características especiais. A primeira é de absorver líquido, ele absorve o líquido e assim acaba inchando. E a segunda é que ele tem uma probabilidade muito maior de ocasionar uma reação inflamatória. Vamos lembrar lá nos 5 sintomas, dos 5 sinais flogísticos de uma reação inflamatória, um deles é edema. Edema provoca inchaço da região, o que aumenta ainda maior a probabilidade de mudar de uma obstrução parcial para uma obstrução completa. E essa reação inflamatória, então, vai acelerar essa resposta inflamatória, vai acelerar esse processo de obstrução. E isso vai acabar diminuindo o período assintomático. Já quando for uma obstrução por um objeto inorgânico, os sintomas eles vão ser um pouquinho mais fracos, tanto porque o objeto ele não vai crescer, quanto não vai geralmente haver uma resposta inflamatória. Por conta disso, o período assintomático é maior e o diagnóstico é retardado até o momento que o paciente vai começar a apresentar a sintomatologia. Por conta disso, as complicações brônquicas ou no parênquima pulmonar são muito maiores. Por quê? Porque teve um processo inflamatório que aconteceu por muito mais tempo, tem uma chance muito maior de acabar fibrosando essa região pulmonar e toda essa fibrose vai acabar levando a uma complicação tardia devido à aspiração. Porque mesmo que a gente tire o objeto, essa fibrose ainda vai permanecer. Então essa região ela não vai ficar servindo muito bem para realizar essas trocas gasosas. E como é que é o processo de abordagem no paciente que sofreu essa aspiração de corpo estranho? O primeiro passo a gente tem que realmente confirmar que foi uma aspiração de corpo estranho. Como é que a gente pode realmente confirmar isso? Através da história clínica e também por alguns exames de imagem, como raio-x. Mas, para a gente poder realmente tirar, um outro exame é extremamente útil, que é a broncoscopia. Por quê? Porque na broncoscopia a gente não consegue só confirmar, mas a gente consegue retirar o objeto. Pela broncoscopia a gente consegue botar meio que uma espécie de pinça que consegue puxar esse objeto. Mas qual que é o problema? Quando a gente tirar o objeto, devido àquele processo de fibrose, devido àquela toda a reação inflamatória que aconteceu no pulmão, mesmo que a gente tire o objeto, a ventilação ela não volta imediatamente ao normal. Vamos lembrar que tem um processo inflamatório lá, o processo inflamatório forma cicatriz. Essa cicatriz é a fibrose. E a fibrose acaba dificultando o processo de voltar ao normal, mesmo que não tenha mais o objeto. Então,
algumas alterações e uma parte da sintomatologia ela vai persistir mesmo com a retirada do objeto. Por isso que retiramos o objeto, mas o paciente não melhorou totalmente, não é justificativa para a gente querer aumentar a oxigenação dele, porque aumentando a oxigenação, a gente pode gerar ainda mais lesão para esse paciente. Depois de um tratamento de desobstruir a via aérea do paciente, a gente não pode querer que ele já tenha uma oxigenação de 98%, uma saturação de 98%. Leva um tempo até ele se recuperar totalmente desse caso. E se a gente aumentar a pressão de oxigenação para esse paciente, a gente pode levar a um barotrauma, e o barotrauma obviamente vai piorar ainda mais a oxigenação do paciente. E qual que é outro risco que também ocorre no paciente que faz a broncoscopia? A broncoscopia, ela, assim como na intubação, requer indução anestésica, para que não tenha todos os reflexos na garganta para poder realmente entrar com o broncoscópio. Por isso que durante essa indução anestésica tem o risco de acabar havendo deslocamento do objeto e assim piorar ainda mais o caso. Então a broncoscopia ela precisa ser feita de modo rápido e ela só pode ser começada quando toda a equipe estiver pronta. Toda a equipe se reuniu, pegou todo o objeto que precisa, está todo mundo paramentado, aí que começa ela. Porque a partir do momento que começa, tem o risco de piorar o quadro do paciente. Mas broncoscopia não é a única opção terapêutica a ser utilizada. Pode ser também necessário ser realizado operações cirúrgicas para retirar esse corpo estranho. E isso vai acontecer em alguns casos muito específicos, como por exemplo, na aspiração de grama. A grama ela acaba provocando uma grande inflamação no pulmão e essa inflamação gera sequelas irreversíveis para o pulmão. Por conta disso, realmente é necessário ter que fazer operações invasivas muito maiores. Não uma simples tracostomia, nem uma simples broncoscopia é capaz de operar. É realmente necessário fazer uma toracostomia. Isso também pode ser necessário em caso de corpo estranho que está muito na periferia do pulmão. Só com uma toracotomia a gente conseguiria acessar esse objeto. Ou mesmo se houver o risco muito grande na retirada endoscópica do objeto, seja pelo motivo que for. Quando o risco da cirurgia ele é menor do que o benefício do tratamento, a gente não faz a cirurgia endoscópica, a gente já vai direto para uma toracotomia. E outra cirurgia que também pode ser feita é a traqueostomia. A traqueostomia ela é muito útil principalmente para objetos grandes. Por quê? Porque esses objetos grandes eles vão ficar alojados principalmente entre a laringe e a traqueia. Por conta disso, uma simples abertura na traqueia já é possível que a gente retire esse objeto facilmente. Agora vamos falar especificamente da asfixia por afogamento. Na asfixia por afogamento, vai haver comprometimento respiratório, assim como na asfixia, que ocorre devido à aspiração de um líquido. E nesse processo de afogamento, pode ter dois tipos de afogamento, que é o afogamento por submersão e o afogamento por imersão. No afogamento por submersão, o paciente literalmente entra dentro da água. Então pode ser dentro de um rio, dentro de uma lagoa, dentro de uma piscina. Já no afogamento por imersão, simplesmente aconteceu foi que o paciente ele aspirou a água e por conta disso ele se afogou. Não é necessário que o corpo dele submergiu na água. Também pode acontecer em rios e lagos, mas pode acontecer em pequenas poças para os bebês, por exemplo. E um detalhe muitíssimo importante que os pais tendem a repetir. Elas estão bem de olho na criança e a criança ela só vai se afogar se ela entrar em um grande rio, em uma piscina muito grande. Definitivamente não. Principalmente para as crianças pequenas. Crianças pequenas de 1, 2, 3 anos de idade requerem somente 2,5 centímetros de profundidade para poderem se afogar. Então, qualquer pai que diga que precisa de muita água para a criança se afogar é totalmente uma mentira. Muitos casos ocorrem em bebês muito pequenos pelo simples fato de eles não terem força para sair da água. Então, se eles caírem em uma poça, se eles caírem dentro de um balde, se eles caírem dentro de um lugar que seja pouca água, eles podem não ter força para sair dali. E isso já é o suficiente para eles acabarem se afogando. Agora, bora ver uns detalhes importantes na epidemiologia do afogamento. Essa distribuição de faixa ela é bem bimodal, pelo motivo que eu falei anteriormente. As crianças pequenas elas têm pouca força para sair da água e os adolescentes eles têm essa inconsequência de achar que nada acontece a eles. Por isso que a maior incidência ocorre entre 1 a 4 anos e entre 15 a 19 anos. E quais são os principais fatores de risco para a criança acabar indo fatalidade devido ao afogamento? As principais são crianças muito pequenas, porque elas não têm força, incapacidade de nadar, que faz todo sentido, quem não sabe nadar não vai conseguir sair da água,
falta de supervisão adequada, que não é simplesmente só alguém ficar olhando para a água, mas sim alguém dentro da água, estando protegendo diretamente a criança. Falta de cerca na piscina, uso de álcool ou outras drogas, e tem algumas condições médicas que também são bem peculiares para afogamento. Uma delas é o autismo. No autismo, é uma condição em que a criança ela sofre por grande hipersensibilidade ao seu redor. O som a machuca, o toque a machuca, a sociedade como um todo acaba machucando a criança. O que ela faz quanto a isso? Ela gosta de ficar mais isolada. Ela gosta de ter conforto sentindo menos toda essa sensibilidade. Por isso que é comum crianças autistas usarem fone de ouvido, gostarem de ficar mais reclusas. Por isso que crianças autistas, elas gostam muito da água. A água é um lugar que elas podem relaxar. Só que essas crianças, elas não têm a noção do risco que a água pode proporcionar. Então, elas foram uma vez na piscina e elas ficaram relaxadas na piscina, elas vão achar que qualquer água vai relaxar elas. Então, elas acabam pulando em rio, pulando em lago, pulando dentro do mar, pulando em qualquer água. E isso predispõe elas a um grandíssimo risco de afogamento. Por isso que crianças autistas têm que ser muito instruídas ao risco do benefício que a água traz. A água realmente é muito boa para autistas, ajuda muito elas a relaxarem, mas é um risco muito grande de elas se afogarem. E também algumas outras condições como depressão, epilepsia, algumas neuropatias, cardiopatias e vasculopatias também acabam aumentando o risco de afogamento. E quais são os principais locais por faixa etária que as crianças se afogam? Menores de 1 ano, eles se afogam principalmente em casa, nas banheiras, nos vasos sanitários. É um lugar que é muito comum para menores de 1 ano, porque eles não têm a noção ainda. Eles vão ver o que é, tentam pular e se afogam. Então, em baldes também já é suficiente para eles se afogarem. Para crianças entre 1 e 5 anos, então mais ou menos na faixa etária ali do pré-escolar, eles geralmente se afogam em locais próximos à casa, sobretudo piscina, tanques e espelhos da água. Já para crianças maiores, principalmente no período de escolares, eles se afogam tanto próximo quanto longe de casa, mas sobretudo em áreas de lazer, como piscina, lago, represa e oceano. E adolescentes, mesma coisa, principalmente fora de casa. Então, quando eles vão passear nas praias, em rios. E um detalhe bem interessante é que uma causa de afogamento de escolares e adolescentes é eles ficarem presos em bombas de sucção. Então, tem que tomar muito cuidado quando a bomba de sucção ela for muito exposta e ela tiver uma pressão muito forte, porque essas crianças elas podem acabar prendendo um membro, prender uma roupa, prender o cabelo, e por conta disso elas não vão ter força para sair dali. Então a bomba de sucção ela oferece um risco consideravelmente grande para os infantos. E os principais lugares relacionados com afogamento em adolescente é em atividade recreativa. Tanto porque eles têm uma liberdade muito maior para esses lugares, mas devido àquela noção, ou falta de noção, a inconsequência que o adolescente tem de achar que nada vai acontecer a ele. Como é que ocorre realmente a fisiopatologia do afogamento? Então, tanto as crianças maiores quanto as menores podem se afogar. Só que crianças maiores, elas têm mais força nos membros. Essa força consegue fazer com que elas fiquem subindo e descendo na água. Elas sobem e descem. O corpo fica se mexendo, se debatendo e elas sobem e descem. Já as crianças menores não têm essa força e o tronco e a cabeça delas tendem a ser mais pesados que crianças maiores. A proporção cabeça para corpo é muito maior em criança pequena do que criança grande. Por isso, as crianças menores não conseguem ficar respirando para fora e entrando. E assim, as crianças menores tendem a se afogar e a ter afogamento fatal um pouco mais rápido do que crianças maiores. Mas em ambos os casos, as crianças na água elas vão acabar submergindo. Quando elas submergem, vai acontecer o processo de aspiração da água. Então elas vão acabar engolindo água e essa água vai ir para o pulmão. Quando a água for para os pulmões, ela vai ocasionar um processo de inflamação lá nos alvéolos, uma alveolite. Essa inflamação nos alvéolos vai acabar atrapalhando a troca gasosa do ar entre o alvéolo com os vasos sanguíneos.
E com isso vai acontecer um shunt muito maior. Por quê? Porque muito sangue que não foi oxigenado vai ser misturado com sangue oxigenado para ir lá de volta para o coração. Então, de forma geral, vai haver uma grande diminuição da saturação de oxigênio. Além disso, vai ter uma grande diminuição da complacência pulmonar e vai formar muito edema pulmonar, porque literalmente vai água que está dentro do alvéolo, vai acabar também ficando entre o alvéolo e o vaso sanguíneo. Vai haver uma separação. Vai acontecer muitos problemas ali de entrar água em todos os tecidos dentro do alvéolo. Então vai realmente formar edema pulmonar que é não cardiogênico, porque não foi por causas cardíacas. Por fim, isso tudo vai acabar ocasionando uma hipoxemia. Pouco em pouco não vai entrar mais oxigênio dentro dos vasos sanguíneos, vai baixar a saturação, vai dar uma hipoxemia. Além disso, todo o gás carbônico não vai ser eliminado, dando uma hipercapnia. E vamos lembrar que CO2 ele é ácido, menor eliminação de CO2 vai aumentar a acidez no sangue, ou seja, vai levar a uma acidose progressiva. E essa tríade, hipoxemia, hipercapnia e acidose progressiva, é que é a tríade principal da fisiopatologia do afogamento. Essa tríade vai levar a uma taquicardia, só que para manter taquicardia é necessário muita energia do coração. Como não tem oxigênio, não vai ter como produzir energia. Então, essa taquicardia, ela logo vai evoluir para uma bradicardia. O coração já não tem mais forças para bombear. Não vai ter tanta força que uma hora ele vai simplesmente parar de bater. Mesmo com atividade elétrica, não vai ter mais gasto de energia para contrair os cardiomiócitos. A partir desse ponto, o coração vai entrar em assistolia. Não vai ter mais o coração batendo. Em assistolia, o paciente definitivamente entra em uma parada cardiorrespiratória. Com isso, o paciente ele vai evoluir de estar muito agitado, se debatendo pra caramba, para poder sair da água, para uma perda de consciência. Na parada cardiorrespiratória, o paciente definitivamente já não tem mais consciência. E nessa parada cardiorrespiratória, em cerca de pouquíssimos minutos, já tem danos irreversíveis para o cérebro. E, inevitavelmente, se esse quadro se permanecer, o paciente evolui para óbito. E como é que a gente vai fazer para poder oferecer uma maior sobrevida para vítimas de afogamento? Todo o resgate da vítima ele vai vir lá do BLS, dos processos básicos para realizar o suporte à vida. Então tudo vai começar pelo reconhecimento do afogado e a partir do momento que tu identifica alguém afogado, imediatamente ou tu liga ou tu instrui alguém diretamente para ligar. Então acionar o 192 ou 193, 192 o SAMU, 193 o Corpo de Bombeiros. E ao ligar para lá, imediatamente deve falar o que está acontecendo. Falar que uma pessoa está se afogando. Depois de acionado o SAMU e o Corpo de Bombeiros, a pessoa ela pode oferecer alguma coisa que permita que ela flutue. Pode ser um pedaço de madeira, pode ser um isopor, pode ser aquelas boias, qualquer coisa. Mas, definitivamente, a pessoa ela não pode entrar na água se ela não for capacitada para tal. No entanto, se for seguro para a pessoa, ela souber nadar e ela souber como se resgata alguém, sim, já pode ser feito o processo de remoção da água. No entanto, friso que é somente por pessoas que têm a capacitação para tal. Se não for capacitado, a pessoa só vai até o passo de fornecer flutuação, boias, cordas, galhos, o que for. Ela não entra na água para resgatar ninguém, porque mais uma entrando na água vão ser 2 vítimas ou mais de afogamento. Se a gente conseguir tirar a vítima e ela estiver consciente, o que a gente vai fazer é levar ela até a terra e verificar se ela tem algum sintoma, se ela broncoaspirou, como é que ela está. Mas o problema mesmo é quando a vítima não está mais consciente. Quando ela estiver inconsciente, a gente vai ter que fazer passo a passo do BLS, que consiste em iniciar a ventilação e, se possível, já dentro da água. Então, fazer uma respiração dentro da água aumenta em até 4 vezes a chance de sobrevivência sem sequelas, mas tem que ser alguém capacitado para tal. E essa ventilação vai consistir em 5 ventilações boca a boca ou boca a boca ao nariz. E essa ventilação ela vai consistir em 5 ventilações, então 5 vezes assoprar em boca a boca ou boca a boca barra nariz, antes de tirar o indivíduo da água. Isso vai servir basicamente para poder aumentar
oxigenação no pulmão e permitir com que haja uma troca gasosa um pouquinho mais rápido, antes de desafogar a pessoa. E quais são os principais fatores de mau prognóstico que tendem a levar o indivíduo à fatalidade? Eles são submersão prolongada, qualquer pessoa que está mais de 6 minutos dentro da água, esforço de ressuscitação cardiopulmonar muito longa, então geralmente acima de 20 minutos, e a falta de ressuscitação cardiopulmonar. Então, se o indivíduo ele não sofreu RCP logo depois que foi desafogado, ou se ele sofreu por leigos que não sabem realizar, tem uma chance muito maior de evoluir para óbito. E esse aqui é o BLS que está demonstrando esses passo a passo, como poder resgatar a pessoa e tomar as medidas necessárias para poder levar a ela uma chance maior de sobrevivência. Mas o principal tratamento para evitar um afogamento não é como desafogar uma pessoa, mas sim prevenir qualquer pessoa de não se afogar. O ato de prevenção ele é muito mais efetivo, ele tem um custo extremamente menor e diversos estudos demonstram que ele evita até cerca de 85% dos casos de afogamento. Ou seja, de a cada 10 afogamentos, simplesmente de 8 a 9 poderiam ter sido evitados somente com prevenção. E além disso, obviamente, ele apresenta muito maior resultado, já que ele não vai ter risco de fatalidade e não vai ter sequela de não ter se afogado. Então, obviamente, prevenir é extremamente melhor do que remediar os danos. E o que consiste na prevenção do afogamento? Proteção dos locais que pode haver afogamento. Então, se for uma piscina, cerca de proteção, que tenha no mínimo 1,5 m para impedir que a criança escale, cercas que não podem ser escaladas, seja com o método que for, e que não pode ter vazão maior do que 12 centímetros, porque vazão maior do que essa permite com que a criança arrume um jeito de escalar ela. Além disso, alguns estudos demonstram que cobertura retrátil em cima da piscina ou uma rede de piscina é efetivo para diminuir afogamento em crianças em casas que têm piscina. No entanto, somente serviu nos locais que foi observado que tem cerca de proteção também. Então, além da cobertura retrátil, não pode não ter proteção, com cerca de proteção ao redor da piscina. Além disso, tem que ser realizada a proteção da criança, e ela vai consistir em 2 processos extremamente básicos. O primeiro, colete salva-vida. Se a criança cair na água, com o colete salva-vida, ela tem uma chance muito maior de não se afogar. Ou se afogar, de ele ser muito mais brando, simplesmente só ter aspirado um pouco de água. E além disso, a SBP ela recomenda que um processo bem básico de prevenção de afogamento é ensinar crianças acima de 4 anos a saber nadar. Criança que sabe nadar e criança que é instruída a tomar cuidado com a água tem uma chance muito maior de sobreviver a um caso de afogamento. A Sociedade Americana de Pediatria ela recomenda para crianças acima de 1 ano, mas aqui no Brasil ainda tem uma certa dúvida, um certo debate entre 1 e 4 anos. Não há uma evidência bem concreta de acordo com estudos. A evidência bem concreta é somente a partir de 4 anos de idade. Isso porque não é só o ato de saber nadar que salva vidas, mas sim todo o ato de ensinar a nadar. Porque o ensinar a nadar não é só saber a técnica de nadação, mas sim saber quando se pode nadar, onde se pode ir na praia, quando se pode entrar na água, ter noção sobre o nado. E outro ponto extremamente importante também é supervisão, principalmente para crianças menores de 5 anos. Para toda criança tem que haver supervisão, mas para as crianças menores de 5 anos tem que ter uma supervisão que a gente chama de supervisão de toque. O que é essa supervisão de toque? É que tenha um adulto que não esteja distraído com celular, com bebida alcoólica, com brincadeira, com diversão e que esteja no máximo um braço de distância da criança. Por quê? Simplesmente crianças menores de 5 anos podem sofrer de afogamento em simplesmente um estalar de dedos. E por conta disso, o adulto tem que ficar no máximo a um braço de distância dela. E reitero que não pode ter distração. O adulto não pode estar brincando no celular, com bebida alcoólica ou no que for. E por fim também oferecer treinamento de RCP para literalmente todo mundo. Não é somente pessoas da saúde que precisam saber fazer RCP. Tem diversos estudos que indicam que o RCP ensinado para leigos aumenta muito a chance de sobrevida e a chance de ficar sem sequelas. Agora bora responder a questão que a gente viu lá no início da aula. Os afogamentos são grandes causas de morte por acidente entre crianças.
Sobre isso, a segunda alternativa que é correta. Afogamentos são a principal causa de morte por acidentes na faixa etária dos 10 aos 14 anos. Não, é a terceira principal causa de mortalidade para toda a infância, mas para os 10 aos 14 anos, a principal causa é acidente de trânsito, não afogamento. São acidentes que ocorrem de maneira rápida e silenciosa, muitas vezes não necessitando mais que 2,5 cm de água. Totalmente. É muito rápido, às vezes pode se afogar em um estalar de dedos, e é muito silencioso. Uma criança está se afogando não vai conseguir berrar que ela está se afogando. Então, obviamente, tem que tomar cuidado muito mais do que com qualquer outro tipo de acidente. Em geral, afogamentos de crianças ocorrem longe de casa? Não. Depende da faixa etária. Até os 10 anos? Definitivamente não. Os principais afogamentos são em casa. A partir dos 10, começa a virar um pouquinho de verdade, principalmente para adolescente. Por exemplo, em viagens de família à praia ou em sítios que possuem curso d'água. Para adolescente, até seria verdade. Para todas as crianças, não. Caso a criança esteja usando boias infláveis em piscina, os pais podem ficar despreocupados, visto que, com esse equipamento de segurança, as crianças não correm perigo de afogamento. Essa daqui realmente ninguém assinalou porque não faz o mínimo sentido. Agora vamos ver os flashcards para consolidar bem esse conteúdo. Por que há maior incidência de asfixia em crianças aos 24 meses de idade? Vamos lá, são 3 motivos. Primeiro, elas têm dente incisivo para rasgar alimento. Segundo, elas não têm dente molar para mastigar o alimento. E terceiro, elas têm aquele reflexo de sucção muito mais exacerbado do que crianças mais velhas. Ainda tem esse reflexo de sucção lá do período neonatal. Qual que gera menor reação inflamatória? Corpo estranho do tipo orgânico ou corpo estranho do tipo inorgânico? Menor resposta inflamatória é corpo estranho do tipo inorgânico. Geralmente os orgânicos que pioram esses processos inflamatórios. Qual a altura do nível de água é suficiente para crianças menores se afogarem? 2,5 cm. Ao resgatar uma vítima de afogamento, deve-se sempre realizar a ventilação boca a boca ainda dentro da água. Verdadeiro ou falso? Essa daqui eu frisei bastante. Ela é falsa. Sim, é recomendado que seja realizado dentro da água, mas não sempre. Somente quando o profissional é capacitado para isso. Se ele não for capacitado, não deve realizar essa prática porque ela aumenta as taxas de mortalidade. E essas são referências utilizadas na aula.